Olá, meu amigo, olá, minha amiga, você que estuda para o Ministério das Relações Exteriores, eu tenho uma notícia fantástica para você. Hoje, dia 18 de setembro de 2023, foi publicado o edital para o concurso de oficial de chancelaria, um concurso top de linha. Trabalhar no Ministério das Relações Exteriores, nem preciso te dizer, né? Que é uma grande honra para quem trabalha. Você vai trabalhar na relação internacional do Brasil com os outros países, ou seja, é um cargo fantástico, atribuições muito relevantes, e você que já estava estudando aí, não tivemos grandes novidades no edital, então agora é hora de pisar no acelerador para garantir a sua aprovação. Legal? Nessa nossa live aqui, nós vamos tratar do edital, nós vamos fazer uma análise do edital que foi publicado, abordando vários aspectos, dentre eles, mas não apenas em relação a eles, nós vamos falar do status do concurso, do calendário, né, desse concurso, o número de vagas e os cargos envolvidos. Na realidade nós temos um cargo só, né, oficial de chancelaria. Vamos falar da banca, a banca já te adianto, né, que é o Sebrasp, a banca organizadora do concurso é o Sebrasp. Vamos tratar dos requisitos para você poder assumir esse cargo de oficial de chancelaria e ainda abordaremos a remuneração inicial. Legal? Mas não vamos ficar só nisso aí não, nós vamos ver também as matérias que vão cair no seu concurso, né? As provas que tem, as fases desse concurso. Então nós vamos falar de bastante coisa, nós vamos abordar com bastante detalhes o seu edital. Bom, a gente começa, pessoal, com o calendário e já de cara aí indicando para você que o edital foi publicado hoje. O edital foi publicado hoje, dia 18 de setembro de 2023. Foi publicado o edital número 1 de 2023 do Ministério das Relações Exteriores e você tem a definição da banca Sebrasp. Ou seja, quem vai realizar a prova é a banca Sebrasp. E eu já te adianto um ponto. A banca Sebrasp é muito famosa, né? Foi um novo nome, né? Foi rebatizado o CESP, o NB de Sebrasp. A Sebrasp é uma banca muito famosa por aplicar provas com questões naquele padrão certo ou errado, ok? Para essa prova aqui do Ministério das Relações Exteriores, as questões não serão na modalidade certo ou errado. As questões da prova aqui de oficial de chancelaria serão na modalidade múltipla escolha, legal? De A até E. Bom, em relação ao prazo para a sua inscrição, bem como o prazo para a realização da sua prova, nós temos apenas datas previstas, né? O edital diz que o início das inscrições está previsto para o dia 22 de setembro de 2023, ou seja, essa semana ainda, né? Mas é apenas uma previsão. Você tem que acompanhar no site do Sebrasp essa questão, né? E aí nós temos que a inscrição vai ser via internet, né? No endereço aí, ó, www.sebrasp.org.br/concursos/MRE, né? Ministério das Relações Exteriores, _23. O prazo de inscrições, pessoal, previsto é relativamente curto, né? O início é previsto aí para o dia 22 de setembro e o término no dia 11 de outubro. Legal? Fica de olho aí no prazo de inscrição para você não perder a sua inscrição. Bom, e a data da realização das provas? Eu tenho uma prova objetiva e uma prova discursiva. Ambas devem ser realizadas, é a previsão, no dia 10 de dezembro de 2023. Então você vai ter aí por volta de 2 meses e meio para se preparar nesse pós-edital. Esse prazo de 2 meses e meio é um prazo padrão, pessoal, de pós-edital. Legal? Nós não tivemos grandes novidades no seu edital, então esse prazo do pós-edital é para você fazer aquele ajuste fino nos seus estudos. Bom, muito bem. Agora vamos falar dos cargos e vagas, né? Aí no seu concurso. E nós temos aí na tela, ó lá, nós temos 50 vagas no total, legal? 50 vagas no total. Aí temos 37 vagas
para ampla concorrência, 3% para deficientes físicos, né, os PCDs, né, pessoas com deficiência, e nós temos 10 vagas para negros. Pessoal, essa questão tanto de PCD quanto de negros, você vai ter que comprovar essa sua qualidade, né? PCD você vai comprovar com laudos, com exames, e a condição de negro, de você ser negro, você se autodeclara e depois será feita uma avaliação, desde que você seja aprovado no concurso. Nesse primeiro momento, tem um caráter apenas declaratório. Beleza? Bom, e aí vamos falar um pouquinho sobre os requisitos e o salário, né? Em relação, pessoal, aos requisitos é bem simples. O edital exige, basicamente, o que importa, que você tenha um curso superior em qualquer área. Se você olhar os demais requisitos, é ser brasileiro, estatística com a justiça eleitoral, não ter condenação criminal, aqueles requisitos padrão, mas o que mais me interessa nesse momento é a formação, tá bom? Então veja que se aceita formação em qualquer área, beleza? Curso superior em qualquer área, esse é o requisito, né, de formação relativo a este concurso, beleza? Na literalidade do edital é diploma devidamente registrado, tô lendo aqui, tá? De conclusão de curso superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, ok? E aí nós temos o salário inicial, pessoal, que é o salário inicial, assim, sem nenhum benefício adicional, né? E esse salário inicial, indicado no seu edital, você entra na classe A padrão 1, né? Ganhando R$ 10.169,77. Muito bem. E aí as etapas do concurso, a gente pode separar em 3, as mais importantes para você. A prova objetiva, a prova discursiva e o curso de formação. Vamos ver detalhes, então, de cada uma dessas etapas. Olha lá, os principais aspectos da sua prova objetiva. A prova objetiva, pessoal, será composta de 60 questões de múltipla escolha. Como eu te falei, apesar da banca da sua prova ser o Sebrasp, você vai ter uma prova com questões de múltipla escolha, A até E. Sendo que se você acerta a questão, você faz 1 ponto, se você erra, você tem 0. Legal? Mas não tem nada de uma errada, anula uma certa, né? Que é o padrão do CESP e Sebrasp, para as questões de certo ou errado. A duração da sua prova, né, da prova objetiva, é de 3 horas e meia e existe um critério mínimo, pessoal. Existe uma pontuação mínima. Você tem que fazer metade da prova, pelo menos metade. Você vai ver que são 60 questões, você tem que acertar pelo menos 30 questões. E aí não tem mínimo por matéria, nem por bloco de matérias, você tem um mínimo para a prova inteira. Legal? Esse mínimo é de 50%. Em relação ao local de aplicação, nós não temos, né, a definição do local de aplicação da sua prova objetiva. E aí eu trago para você aqui quais são as matérias que serão exigidas na prova objetiva e o número de questões de cada uma, né? Então nós vamos ter 10 questões de língua portuguesa, 10 questões de língua inglesa, e eu chamo a sua atenção para a relevância de português e inglês neste concurso, já que você vai trabalhar no Ministério das Relações Exteriores, vai se relacionar com outros países, então o inglês é importantíssimo para você que quer trabalhar no Ministério das Relações Exteriores. Você tem 10 questões de licitações e contratos, veja, não vai cair direito administrativo, não. São 10 questões de licitações e contratos. Lembrando que você tem a nova lei de licitações, beleza? Que ainda tem uma concomitância de vigência com a lei 8666, que é a lei antiga que nós temos de licitações. E aí nós vamos ter 8 questões de contabilidade
E já te digo que o conteúdo de contabilidade veio sem grande surpresa. Legal? Eu falo isso porque dou aula, né, de contabilidade. Inclusive gravei aula de contabilidade para esse concurso aqui específico, com base no edital anterior. Nós temos 8 questões de Direito Internacional Público, 8 questões de Administração Pública e 6 questões de Informática. Pessoal, todas disciplinas pertinentes para o seu trabalho e sem novidade. Beleza? Essa estrutura da prova objetiva, múltipla escolha. Mas nós temos também prova discursiva. A prova discursiva, ela é muito importante. Veja, se a sua prova objetiva tem 60 questões e cada questão vale 1 ponto, você tem um máximo de 60 pontos na prova objetiva, sendo o mínimo de 30. A prova discursiva vale 40 pontos. 40% da sua nota será a prova discursiva, que é composta por 2 questões apenas de português, uma questão de português e outra questão de inglês. Veja que você vai ter 3 horas para fazer. Olha a profundidade dessa prova discursiva aqui no MRE. E aí já te falo que aqui no QConcursos você tem a possibilidade de treinar a resolução de questões discursivas, legal? Com correção online por inteligência artificial. Você só tem isso aqui no QConcursos. Vem aqui estudar com a gente. Vai te ajudar muito, né? Essa ferramenta que nós temos aqui no QConcursos de correção de questões discursivas por inteligência artificial. Da mesma forma que nós temos um critério mínimo, uma pontuação mínima na prova objetiva de 50%, também temos isso. Na prova discursiva, 50% em cada questão. Então, a pontuação, né, na questão discursiva é 20 pontos para cada questão discursiva. Ok? E aí você tem que tirar 10, pelo menos, em cada uma para você não ser eliminado. Se você não fizer o critério mínimo, você está eliminado do concurso. Legal? E não temos a definição ainda, pessoal, de onde será aplicada, né? A prova discursiva, também não sabemos onde será aplicada a prova objetiva, né? Acho que vai depender do número de inscritos, para saber se teremos em vários locais do país ou se teremos a prova apenas em Brasília, né? E aí eu coloco aqui para você mais um trechinho do seu edital. Olha lá, prova discursiva, conhecimentos específicos, português e inglês. Veja a relevância de português e inglês. Nós temos 20 pontos de português e inglês na prova objetiva e mais 40 pontos de português e inglês na prova discursiva. Ou seja, dos 100 pontos possíveis de você fazer, 60 pontos são português e inglês. Legal? E nós ainda vamos ter o curso de formação. Tanto a prova discursiva, né, quanto a prova objetiva, se você vai lá no seu edital, né, tanto a prova objetiva quanto a prova discursiva, tem caráter eliminatório, porque tem os critérios mínimos, e também tem um critério classificatório. Legal? Normalmente, pessoal, o curso de formação tem apenas um caráter eliminatório. Legal? Mas aqui no concurso do MRE, não. O curso de formação tem caráter classificatório também. É como se fosse uma terceira etapa do seu concurso. Beleza? Bom, nós vamos ter no mínimo 50 questões de múltipla escolha no seu curso de formação e as demais informações ainda não estão definidas, né? Exceto em relação ao local de aplicação, que não está definido 100%, mas há uma indicação no edital de que o curso de formação será realizado em Brasília. Legal? E veja essa particularidade que nós temos aqui no concurso do MRE, pessoal. O curso de formação tem caráter eliminatório, mas também classificatório. E aí as matérias do seu curso de formação são matérias diferentes, né, do que você tem na prova objetiva e na prova discursiva. A prova objetiva no curso de formação
ela vai abranger, olha, patrimônio e inventário, assuntos consulares, privilégios e imunidades, licitações no exterior e, por fim, a contabilidade nos postos. Beleza? Legal? Então é um concurso de 3 fases, é um concurso de 3 provas, todas elas com caráter eliminatório e classificatório. Mas o primeiro desafio é chegarmos, né, até o curso de formação. E aí, pessoal, eu vou trazer para você aqui, mas muito brevemente, o conteúdo programático, né, que você tem da prova objetiva e também da prova discursiva, né, já que nós temos uma matéria em comum, 2 matérias incomuns na prova objetiva e prova discursiva, que são português e inglês, né? Quando você pega aqui português, é basicamente o conteúdo que nós estamos acostumados a ver no edital de português. Cai basicamente tudo. Sempre falo para os meus alunos, e nesse concurso aqui mais particularmente, a gente acha que sabe português. Normalmente a gente não estuda português, que já estuda desde o colégio, né? Falar, não há necessidade de português, eu sei. Será? Será que você sabe português? Às vezes português é o calcanhar de Aquiles. E nesse concurso aqui, deve ser dada uma atenção especial ao português, já que grande parte da sua nota é português. 30 pontos de 100 é português e os outros 30 pontos de 100 são de inglês. Legal? Então, português e inglês têm um peso importantíssimo nesse concurso do MRE. Veja que em inglês nós temos a compreensão de textos escritos em língua inglesa, né? Então a interpretação, as ideias principais e secundárias, explícitas e implícitas, relações intertextuais e intratextuais e intertextuais, itens gramaticais relevantes para a compreensão de conteúdo semântico, domínio do vocabulário e da morfossintaxe da língua inglesa, conhecimento e uso das formas contemporâneas da língua inglesa em diferentes gêneros e níveis de formalidade, e a redação em língua inglesa, já que você tem uma questão discursiva, né? Expressão escrita em nível avançado, domínio da gramática, qualidade e propriedade no emprego da linguagem, organização e desenvolvimento de ideias, né? Tem basicamente a profundidade quase de português, né? É muito importante a língua inglesa para esse concurso do MRE. Aí veja que nós temos também licitações em contratos. Não temos direito administrativo, né? E aí vai falar de licitações, fundamento constitucional, os conceitos, o planejamento e o processo licitatório. E aí veja, né? Processo licitatório, segundo a lei 14.133 de 2021. Legal? Então está a nova lei de licitações sendo solicitada na sua prova. Mas veja que não bastará você conhecer apenas a nova lei de licitações, porque lá no item 2, legislação pertinente, você vê que nós temos também a lei 8666 de 1993. E isso por conta da vigência concomitante de ambas leis de licitação. Legal? Agora não lembro exatamente quando termina essa vigência conjunta, mas é uma característica muito importante. Então não adianta você estudar apenas a nova lei de licitações. Legal? E dê uma especial atenção para esse item 2 do seu edital, porque ele traz alguns outros normativos importantes, né? A Instrução Normativa STN 01 de 97, a Lei 10.520, que trata do pregão, o Decreto 11.462 de 2023, as bancas adoram novidade, esse decreto é de 2023, trata do Sistema de Registro de Preços, e a relevantíssima Lei 12.462, que é o RDC, o Regime Diferenciado de Contratações Públicas, beleza? Dê uma especial atenção para esse item 2 do seu edital. Aí nós vamos falar de contabilidade. Essa matéria eu gravei, né, um curso específico para o MRE. Legal? E veja que nós temos tanto contabilidade geral quanto contabilidade
pública, né? Em contabilidade geral, nós temos o basicão, o conceito, a finalidade, o campo de atuação, a noção de patrimônio, inclusive, né, em relação à equação fundamental do patrimônio, né? Ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido com as suas derivações, a situação líquida, o conceito, né, de patrimônio líquido e a representação gráfica, os atos e fatos administrativos, aí você tem o conceito, e as modalidades dos fatos registrados na contabilidade, né, os fatos permutativos, modificativos e os mistos. Aí você vai tratar dos fatos contábeis de receitas, custos e despesas, encargos, perdas e provisões. Vai cair na sua prova o conceito de contas contábeis, né? As contas de débito, de crédito e os saldos. Falar também de plano de contas, o conceito, o elenco de contas, a função e o funcionamento. Entendidas as contas, você tem que compreender como é a escrituração contábil. Então, os conceitos de escrituração, lançamentos contábeis, os elementos essenciais do lançamento, as fórmulas, né? Lançamento de primeira, segunda, terceira e quarta fórmula, os livros de escrituração, que hoje são eletrônicos, né? E aí você vai ver isso nos métodos e processos, os princípios contábeis, o balancete de verificação, seus conceitos, modelos e técnicas, o balanço patrimonial, com seus conceitos, objetivo e composição, e por fim, contabilidade geral, você vai tratar da DRE, a demonstração do resultado do exercício, com seu conceito, objetivo e composição. Entendido isso, passamos para a contabilidade pública, né? Que é a segunda parte aqui do conteúdo programático de contabilidade. Estou perdendo um pouquinho mais de tempo em contabilidade, né? Utilizando mais tempo, porque eu gravei essa matéria aqui, né? Posso te explicar um pouquinho melhor. Olha lá, você vai falar do conceito, objeto e regime, o campo de aplicação, ou seja, as entidades obrigadas a adotar a contabilidade pública, o patrimônio das entidades públicas, o conceito de bens públicos, né? A sua classificação, a dívida pública fundada ou consolidada, a dívida flutuante, o patrimônio financeiro e permanente, o conceito de receita e despesa pública, definição, os estágios, né? Que você estuda, os procedimentos contábeis e a divulgação, as receitas e as despesas orçamentárias e extra-orçamentárias, bem como o conceito de restos a pagar, a composição da dívida pública, as despesas de exercícios anteriores e as operações de crédito. E aí um ponto muito importante, os demonstrativos na contabilidade pública. Fala de balancete, o balanço orçamentário e o balanço financeiro, que são particularmente, só existem na contabilidade pública, o balanço patrimonial, a demonstração das variações patrimoniais, o relatório resumido de execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal. E ainda você estuda em contabilidade pública a disciplina do orçamento público, né? Os tipos de orçamento público, a disciplina do PPA, da LDO e da LOA, o ciclo orçamentário e os princípios orçamentários. Veja aqui dentro aqui de contabilidade pública, nós temos basicamente, né, a disciplina relativa às receitas e despesas orçamentárias do Estado. Legal? Então você não tem uma matéria de AFO, Administração Financeira e Orçamentária, apartado. O conceito de AFO está dentro de contabilidade. Legal? Aí não poderia deixar de constar do seu edital a matéria Direito Internacional Público, já que você vai trabalhar no MRE. Aqui nós temos o basicão de Direito Internacional Público, né, o caráter jurídico do Direito Internacional Público. Depois, as fontes do Direito Internacional Público. O item 3, os sujeitos do Direito Internacional Público. No item 4, a solução pacífica de controvérsias internacionais. O item 5, importantíssimo, Direito Internacional dos Direitos Humanos. E, por fim, item 6, também muito importante, a cooperação jurídica internacional em matéria penal, né? Está tão em voga aí, né? O Tribunal Penal Internacional, né? Inclusive sendo falado recentemente por conta da questão do Putin, né? Está dentro do seu conteúdo programático. Aí você tem a administração pública, não temos a matéria administração geral no seu edital. Aí trabalhamos com os conceitos e princípios da administração, a organização da administração do Estado brasileiro, os poderes e deveres administrativos, que muitas vezes são estudados dentro de direito administrativo, mas no seu edital está em administração pública,
O conceito de atos administrativos, agentes públicos, e aí chamo a sua atenção que a Lei 8.112, o RJU, está dentro do seu edital, né, na matéria de administração pública. Item 6, o processo administrativo federal, a Lei 9784, que é uma lei muito importante. Você ainda vai abordar o controle interno e externo da administração, a responsabilidade civil do Estado, a improbidade administrativa, uma lei importantíssima, a Lei 8429, lembrando que ela passou por recente alteração legislativa e as novidades sempre são importantíssimas para a sua prova. A Lei 12.527, que é a LAI, a Lei de Acesso à Informação, e por fim, a lei relativamente recente, né? A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a Lei 13.709. Legal? Deu uma atenção importante para isso. Depois nós temos a matéria de informática. Veja que nós não temos TI no seu edital, nós temos apenas informática, né? E aí vai ter o basicão, sistema operacional, os aplicativos do pacote, né? Organização, gerenciamento, segurança, códigos maliciosos, né? Nós temos até ciência de dados, né? Governança da informação. Beleza? Com isso, pessoal, nós terminamos a análise do conteúdo programático e eu termino aqui essa nossa live, né? Trazendo para vocês apenas alguns dados aqui do QC, né? Nós temos, ó, te convidando a vir estudar conosco, se você ainda não for um aluno nosso. Nós temos mais de 1.700.000 questões cadastradas, mais de 10 milhões de comentários de alunos. Esse é o grande ativo do Que Concursos, é a colaboração entre vocês. Você só tem isso aqui no QC. Mais de 46 mil provas de concurso, mais de 300 mil comentários de professores e o acesso ilimitado a ferramentas essenciais para facilitar e guiar os seus estudos, né? Você tem isso no basicão aqui do Que Concursos. Se você quiser mais, nós também te oferecemos mais. Até a nossa assinatura ilimitada, onde você vai ter as aulas que eu te falei, que eu gravei, né? Aí na assinatura ilimitada você tem PDF, você tem videoaula, você tem mapa mental, você tem alguns diferenciais que você só tem na nossa assinatura ilimitada. Pessoal, foi um grande prazer estar aqui com você. Quero já deixar aí o meu Instagram para você, @prof_Nilman. Se você tiver qualquer dúvida, quiser falar comigo, vai lá, que será um prazer te ajudar. Um forte abraço, bons estudos, boa sorte para você e até o nosso próximo encontro.